quero apresentar para vocês agora duas histórias de protagonismo e superação que são para lá de inspiradoras. Nossas convidadas para esse bate-papo são Gorete Chagas e Miriam Tokimagi. Eu conversei com elas e vou te falar uma coisa, se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum esse bate-papo. Caroline de Moraes é uma mulher branca, tem os cabelos lisos e loiros, usa óculos de grau com armação retangular na cor preta, tem os lábios finos pintados com batom rosa claro, usa brinco em forma de pérola e blusa social vermelha. Atrás, uma parede branca e parte de uma vidraça com esquadria de alumínio. Gorete é uma mulher branca de cabelos curtos e castanhos escuros. De cabelos curtos, castanhos escuros. Usa óculos de grau de armação retangular escura. Tem a boca pequena. Está sorridente e usa blusa sem mangas, branca. Por trás do ombro direito dela, um cavalete de madeira. Uma pintura em tons azulados com uma moldura dourada. Ao fundo, uma parede branca. Sobre fundo na cor laranja, História de Refúgio, Recomeço e Novos Horizontes, por Miriam Tokimagi. Fotografia de uma paisagem urbana. Uma mesquita com torres altas em uma cidade sob a luz do entardecer. Ao longe, o pôr do sol com o céu em cores degradê. No canto superior direito, Miriam Tokimagi. Miriam é uma mulher branca, tem os cabelos longos e castanhos, sobrancelhas longas, olhos grandes e castanhos, boca pequena, usa fones de ouvido pretos e blusa na cor laranja. Atrás, à direita de Miriam, uma janela aberta com luminosidade branca. Um pequeno aparador e dois quadros estão dispostos na parede ao fundo, também branca. Estou aqui com a Gorete Chagas e com a Miriam Tokimagi, né? A Miriam e a Gorete têm duas histórias maravilhosas de vida, né? Histórias de muita superação, de força, de criatividade, de poesia, né? Histórias lindas. Muito obrigada por vocês terem vindo, por aceitar o nosso convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Para quem está nos assistindo e não conhece, eu vou fazer aqui uma breve apresentação aqui das nossas queridas convidadas e depois elas vão contar um pouco da história delas, tá? Então, a Miriam tem uma história muito interessante. Ela saiu da Síria numa época de guerra, né? Quando a Síria entrou em guerra, você vai contar um pouco melhor para a gente, né? Veio se refugiar aqui no Brasil, já está aqui há 8 anos, né? Tem dupla cidadania, já se tornou aqui uma cidadã brasileira também, né, Miriam? E a Miriam tem uma história que ela é emocionante, né? Ela nos emociona, é uma história profunda, é uma história de muita esperança, e eu já te chamo, tá, Miriam, para você contar mais para a gente aqui. E a Gorete Chagas, artista plástica, palestrante motivacional. A Gorete, né, faz parte da Associação Brasileira dos Pintores, que pintam com a boca e com os pés, né? Ela pinta com a boca e com os pés desde criança. Também tem uma história aí de muita força, fé, não é verdade, Gorete? Né? De muita beleza. É uma artista reconhecida internacionalmente, né? Que já levou o nome aí do nosso Brasil para diferentes países e também tem uma história maravilhosa para nos contar. Então, sejam bem-vindas, muito obrigada. Então, vamos começar aqui pela Gorete, então, tá? Gorete, conta um pouco para a gente dessa sua jornada aí, desde pequena, que você já começou, né, enfrentar os desafios da vida. Eu estava lendo um pouco sobre a sua história, né? Parece que você nasceu tetraplégica e aos 5 anos, num momento ali que eu li um pouco sobre o que você falou, um momento mágico, você começou a andar, deu os seus primeiros passos. Conta pra gente essa história um pouquinho. Ai, que alegria estar com vocês. Eu sei que tudo vai ser uma inspiração, né? Porque esses momentos oportunos, assim, é o meio, né, que a gente tem de transmitir essa alegria de viver. Acho que o mais importante da felicidade é ter a alegria de viver. Eu nasci em Delfinópolis, Minas Gerais, né? Sou mineirinha. E, como você disse, eu nasci tetraplégica. Eu tinha os membros superiores e inferiores atróficos. Fazia tratamento em São Paulo. E eu tive uma febre, 3 dias de febre, durante uma festa ao Divino Espírito Santo. Os meus pais eram festeiros, né? Toda aquela bagunça de festa. Eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu vou andar ou vou morrer nessa festa. Por que assim? Por que eu gosto de frisar isso aí? Eu falo que eu nasci empreendedora.
Eu ficava sentada no balcão, meu pai tinha uma loja, daquelas lojas que vende de tudo, eu ficava no balcão sentada, desenhando com os pés, né? E, de repente, minha mãe me pegava, me colocava na calçada para ver as crianças brincarem, então eu tinha aquela vontade, né, de brincar. Tinha uma que vinha, eu falo que era o bullying do meu tempo, ela vinha e me dava um tapa, né? Aí eu chorava, mãe, ela me bateu. Um dia minha mãe virou para mim e falou assim, você não tem dentes? No outro dia eu quase arranquei a orelha da menina, né? Então, a partir daí, passamos a ser amigas, nunca mais. Então, quando eu penso nisso, para voltar a falar do milagre, é nesse sentido, né? Que eu já tinha aquela vontade, então eu pedi ao Pai, né? Eu pedi ao Divino Espírito Santo. E eu fui à procissão, eu fui carregada, né? Porque eu não andava. E eu falei que eu queria descer, eu queria andar. Dei um grito, assim, meio fora do normal, assim, né? E a pessoa que estava me segurando, a auxiliadora, olha que nome lindo, ela estava me auxiliando. Ela me soltou e eu saí andando, né? Andando como qualquer criança que começa a andar. E eu voltei, minha mãe na cozinha fazendo prenda, né? Eu voltei andando, entrei na cozinha andando, né? Então foi um milagre, foi uma intervenção divina na minha vida muito forte, né? Meus pais assim sempre tiveram muita fé, mas não foi promessa, não foi nada, foi pedido e eu recebi, né? Então por que eu gosto de falar isso? Para dizer assim que o milagre continua até hoje, com essa cabeça boa que eu tenho, né? E a gente tem que ficar atento a isso, né? Nos minutos de milagres que a vida nos oferece. Sim, que coisa linda. Sim. Eu fui alfabetizada a princípio em casa, depois para uma escola normal, né? Normal que eu falo, sem adaptação nenhuma, mas com uma professora super vocacionada. Então, ela puxava um banquinho aqui, ajeitava ali e sugeriu que eu colocasse o lápis na boca, porque futuramente seria mais prático para mim do que sentar no chão, sentar em algum lugar para escrever com o pé. E deu certo, né? Aí eu passei a pintar, desenhar, escrever com a boca e pés. Me mudei para Franca, né, onde eu moro, e sou cidadã francana, e comecei a estudar, fiz meu magistério, fiz meus cursos normais, e fiz letras, educação artística, me especializei em semiótica, porque eu adoro as duas coisas, né, arte e literatura. Trabalhei no magistério 28 anos, com os dois, e me aposentei e comecei a me dedicar inteiramente para a Associação dos Pintores, com a boca e os pés. Eu passei por um júri, né? Fui aprovada, fui contratada, porque é uma associação corporativa, né? Ela tem sede na Suíça. Nós somos mais ou menos 800 no mundo e acho que 56 ou 57 no Brasil. E a gente desempenha esse trabalho, né? Esse trabalho de que a arte entre nas casas das pessoas, né? Nós vamos até o público com a nossa arte, através dos cartões, dos calendários. E assim as portas vão se abrindo, né? Então, Brasil, já fui por aí, perto de vocês também. Brasil, França, Grécia, dou uma passeada por aí. Polônia, eu ganhei uma premiação online. Singapura, e sempre por aqui. Eu acho que o importante é o momento que a gente está vivendo, nacional ou internacional. O importante é aquilo, né? Essa sensação gostosa que a gente está tendo agora, nesse bate-papo aqui. Então, isso que vale a pena, né? Essa sensação de estar com vocês, estar mesmo, né? Presente naquele momento, independente de onde seja e independente da forma que o talento é expresso. Eu acho que explodiu pela boca e pelos pés. Ele tinha que sair, né? Aí o talento explodiu.
Com a graça de Deus, eu continuo agradecendo os milagres. Que coisa linda. E você contou sua história inteira sorrindo. E eu sorrindo aqui com você, né? Você vê, a gente Eu acho que o transmite, ponto né? é o sorriso, né? O sorriso no Sim, você olhar. transmite. E É, que você bom que a transmite. gente não tem que colocar a máscara agora. Verdade, né? Que bom que dá para ver você contando a sua história aí com essa alegria e uma história de muita fé também, né? Você vê, você falou, o importante é viver o momento presente. Aquela menina lá atrás, né? Que decidiu, que decretou ali para o universo, eu quero andar, eu vou andar, não tinha conflito, né? Nenhum em relação àquilo, eu vou fazer isso agora. E focada e a partir daquele momento, então, desenvolvendo com várias pessoas que apareceram na sua vida, né? Seus pais, a auxiliadora ali, uma professora que Nossa, colocou o lápis, né, para você começar a escrever, e a importância dessas pessoas ali na sua infância e da sua narrativa, para você pudesse expressar, então, todo o seu talento sem limite, né? Entendendo que o limite, eu vi a sua fala, o limite, né? não, pode falar. É isso que eu acho que não tem limite, né? Quando a gente se propõe e tem Deus no coração, tem Deus no coração, né? Eu tenho a minha família que está sempre do meu lado. Minha mãe tem 94 anos, ela me dá banho, ela me incentiva, ela viaja comigo, né? Já não tenho meu pai mais, mas ele foi assim, de uma liderança incrível, né? Nós somos em 9 filhos, hoje estamos vivos em 7, mas assim, a gente sente essa energia, né? Eu tenho o Joesley, que está aqui do meu lado, me auxiliando em todas as tarefas que eu preciso desempenhar também. É muito bacana a gente ter alguém que possa desempenhar o trabalho com excelência também, né? E a pintura, que para mim é tudo, né? Sim. Ah, tá ótimo, Gorete. Obrigada por introduzir um pouco a sua história. Eu vou conversar aqui um pouquinho com a Miriam e volto também para a gente conversar mais, tá? Tá bom. Maravilha. Muito E obrigada. você, Miriam? Como que você tá? Conta um pouco essa sua história, né? Eu já assisti vídeos seus, né? Já li um pouco sobre a sua jornada. Não é uma história que a gente está muito acostumado de ouvir aqui no Brasil, por isso mesmo é tão importante ser contada. Então, nos conte, como foi que tudo aconteceu na tua vida? Como é que você veio parar? Como é que você saiu da Síria e veio parar aqui no Brasil? Tá. Eu queria compartilhar minha tela para ter mais fotos, se for possível. Pode ser? Ou preferem que a gente fique só falando sem fotos? Nada, pode compartilhar sim. Deixa eu ver se eu, como co-host, consigo colocar aqui para você. Acho que sim. Tá liberado. A gente quer Tá, ver foto, a gente quer deixa ver eu tudo que vocês tiverem compartilhar. para mostrar, tá? Se Gorete mostrar Eu, também. eu gosto, eu gosto de mostrar algumas coisas que para ajudar também a explicar, né, melhor tudo que passei. Conseguem ver minha tela? Sim, tudo certo. Bom, primeiro, meu nome é Miriam, eu sou da Síria, de Alepo, uma cidade milenar de meu país, onde sempre era famosa a culinária e a música e a cultura lá de Alepo, de Síria. Então, quando eu lembro assim da minha cidade, de toda aquela riqueza cultural e que a gente tentou trazer para cá, chega para minha cabeça muitas memórias, né? As memórias, a infância feliz, as concorrências de talentos, família unida, né? Tudo aquilo que de repente fomos obrigados a perder. Em algum momento tivemos que deixar, né, a nossa vida para trás, nossos sonhos, ou amigos, planos, tudo para trás e seguir para frente em busca de um lugar melhor para viver, em paz, sem perigo de morrer em cada segundo. Então, eu tinha uma vida comum, com sonhos e planos igual à sua. Eu amava ver horizontes. Essas fotos todas são pessoais, né, do meu arquivo pessoal, então o pôr do sol que vocês estão vendo é a vista que eu todo dia agradecer a Deus por
tanta beleza, assim, por terminar o dia bem, tão feliz, tão bonito, aquele pôr do sol laranjado da Síria. E mal sabia que essa mesma vista poderia ser uma das cenas mais fortes da minha vida. Eu me formei em design gráfico e também continuei aqui no Brasil a revalidação e tudo, mas me formei lá no meu país antes de fugir. E eu tinha, como diz, aquela infância super feliz, tocava um instrumento musical tradicional do meu país, se chama o kanun, e fazia muitas concorrências, ganhava muitos prêmios e viajava o país inteiro, até fora do país, para apresentar com bandas, com outras crianças. Então, eu só tenho memórias muito lindas, assim, do meu passado. E essa foto de família aqui era uma das fotos, as últimas fotos que a gente conseguiu tirar juntos antes de... Não sabíamos que ia ser tão difícil nos encontrar depois dessa foto, porque foi justamente antes da guerra, e aqui a minha família ainda estava unida em Alepo. E depois disso, cada 4, 5 pessoas foram para um país, para um lugar, dependendo de onde você conseguiu fugir, qual país te deu visto, quem abriu a porta para você, e ainda assim tem parte da família que não conseguiu visto para nenhum lugar, as portas foram fechadas para eles e ficaram por lá. Graças a Deus não perdemos ninguém na guerra da minha família, conseguimos nós fugir antes de perder alguém, mas chegou ao nível de guerra que cada família perdeu alguém, ou alguém se machucou, ou muitas, assim, notícias muito tristes todos os dias que a gente estava escutando. Então, quando eu vejo que nossa família está salva, viva, espalhada, tudo bem, mas estão vivos, então eu fico agradecida por isso. E, de repente, aquela cena de guerra, né, começou a chegar. Na mesma cena linda do pôr do sol que eu amava tanto, que eu ficava tanto na minha sacada olhando e agradecendo, de repente começou uma fumaça assim no horizonte e não entendia o que era. Será que era uma fábrica pegando fogo, alguma coisa fora da cidade? Mas cada dia que passava, cada semana que passava, essa fumaça não parava, chegava cada vez mais perto. Depois a gente começamos a enxergar a guerra mesmo, as bombas caindo, as guerras acontecendo. Então, tinha muito medo, assim, na cidade em si. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, porque ocorreu muito rápido, de um dia para o outro, que não tinha nada e, de repente, estamos num ambiente de guerra. E lembro que eu sempre perguntava ao meu pai, será que isso é temporário? Isso 10 dias e passa? Uma briga, alguma coisa assim? E meu pai fala, não, fique tranquila, filha, que 10 dias e passa o problema. Faz 10 anos, nem 10 meses, não estou acreditando que estou falando que passou 10 anos de guerra da Síria, infelizmente, que ainda tem pessoas aí sofrendo com tudo o que está acontecendo. E para a gente, assim, sobreviver nesse período, eu fiquei 2 anos aguentando guerra, sobrevivendo e tentando salvar a vida de qualquer maneira. Acabou a luz na cidade, Alepo inteira ficou sem eletricidade. A gente tinha, por pouquíssimo tempo, assim, muito pouco tempo de luz. Então, você praticamente não tinha como sair na rua à noite, tudo era perigoso, sem controle, né? Tudo estava desligado, bancos não tinha, serviços básicos não tinha, começou a acabar álcool nos hospitais. Daí a gente, as pessoas começaram a se inventar coisas assim para sobrevivência. Você via que as pessoas faziam uma lata de Coca-Cola, assim, furavam, colocavam algodão e faziam
um fogão caseiro, assim, só para se virar, cozinhar algo, fazer um café, sei lá, qualquer coisa, assim, básica. E do outro lado da foto, eu coloquei essas lanternas de emergência, porque praticamente a gente vivia nisso, né? Vivia usando isso, que tem tempo de 2 horas, duração de 2 horas no máximo. Então, eu lembro que eu comecei a fazer pinturas, desenho também, então eu comecei a usar, como sou design gráfica, e meu computador não tinha mais carga, não tem como carregar, e então eu vi que tenho que voltar, assim, para coisas mais tradicionais, e comecei a pintar, comecei a fazer artesanato, aprendi com minha avó crochê, comecei a dar aulas de dança e pintura e artesanato e coisas assim divertidas para as crianças, para elas fugirem um pouco da guerra. Eu lembro que os pais traziam as crianças para minha aula somente para fugir por 1 hora e meia da realidade tão feia que a gente estava vivendo. E, além disso, eu dava aula de dança latina para as crianças. Então, eu lembro um dia que a gente estava dançando e, de repente, caiu uma bomba muito, muito perto da loja. Só que, graças a Deus que tinha uma das janelas do vidro, da vitrine da loja, estava aberta. Então, a vibração do vidro por pouco ia quebrar todo o vidro em cima de nós, mas por ter uma janela aberta, a gente somente ficou no chão, com muito medo, automaticamente você se joga no chão. Então, eu lembro que tinha 20 crianças atrás de mim, morrendo de medo, chorando e me falando que vamos morrer, professora. E eu falava, não, ninguém vai morrer hoje, todo mundo fica em pé de novo, a gente vai dançar, a gente vai continuar a vida, a gente vai tentar. Então, todo mundo ficou em pé de novo, chorando e dançando salsa e tchá-tchá-tchá e dança latina comigo. Então, tudo isso que a gente aguentou, assim, lutou, né, para tentar se virar lá na guerra ou fugir da guerra também, que era um desafio muito grande, porque todas as portas dos países, até os vizinhos, fecharam para nós. Praticamente você não tem nem opção, nem na oportunidade de viver em paz. Todo mundo fechou as portas e ignorou a sua existência. Assim, foi muito forte para mim aceitar aquilo. Então, depois de 2 anos lá em Alepo, fazendo tudo isso que mostrei, precisávamos procurar um novo lar. E aquele momento de deixar tudo para trás, avisar a família, esses alunos, essas crianças que eu preciso sair, eu vou deixar vocês sozinhos aqui, foi o momento mais difícil para mim, assim, que dói o coração quando lembro desse momento. E realmente eu consegui colocar uma professora no meu lugar para não deixar as crianças. Eu avisei a família muito rápido quando foi a saída da cidade, porque foi no momento com avião militar, passamos por um sniper, passamos por ambiente de guerra mesmo para poder sair da cidade, porque naquele momento a gente tinha a cidade de Alepo totalmente cercada de rebeldes, Estado Islâmico e tudo mais, e eu sou de uma família cristã, então somente por ter meu documento que escrevem lá o documento que você é de qual religião, e somente pelo nome de Míria, que veio de Maria, de Santa Maria, isso não ia passar esse obstáculo. Então, eu lembro quando aconteceu esses dias, esses meses, a questão em Afeganistão, me tocou muito, muito essas imagens, porque eu passei por algo muito parecido. Eu fugi com um avião de carga militar,
muito pequeno, não é tão grande como o que estavam mostrando lá no Afeganistão, só que em Alepo e em Síria não tinha nenhuma mídia, nenhum acompanhamento, não, o mundo não soube, né? Mas isso acontece o tempo todo, as pessoas tentam fugir de qualquer maneira, seja no Mediterrâneo, seja a pé, seja de qualquer maneira, você tenta salvar a vida, salvar a alma. Então, finalmente, no final de 2013, eu consegui meu visto para o Brasil, cheguei para Curitiba sozinha, e depois a minha família veio em partes, assim, em etapas, e em período de 2 meses já tínhamos recebido toda a família aqui. Então, tinha muita esperança, muito assim, olhando para o futuro, olhando para, claro, um futuro melhor, horizontes novos, né? Mas muita fé para estar num país e muita força, que um país a gente não falava a língua, não conhecia nada do Brasil, nem da cultura, da cidade. Assim, chegamos porque chegamos aqui, simplesmente. Então, não foi muito preparação, nem estudamos a língua, nem nada. E esses momentos, assim, eu só lembro de algumas palavras que tinha esses desafios, a idioma, a integração, a saúde mental, né? Porque você saiu de uma guerra que é muito pesado para a saúde mental, e de repente você chegou para um outro continente que precisa de uma saúde mental perfeita para fazer integração, estudar língua e olhar para o futuro. Então, duas questões bem pesadas assim para recomeçar, né? E para mim, por exemplo, eu saí de um país que estava caindo bombas, que estava explodindo, que estava todo canto tinha morte, cada dia tínhamos perdendo alguém conhecido. Então, a palavra segurança, né, algo seguro, para mim, quando cheguei para o Brasil, era paraíso, super seguro, não tinha bomba, não tinha morte, não tinha esses medos que eu tinha por lá. Então, quando eu andava na rua em Curitiba, muita gente me parava e falava: moça, você é estrangeira? Eu falo: nossa, como eles conhecem que eu sou estrangeira? Moça, tira o celular porque aqui é muito perigoso. Não pode andar no celular assim na mão. Eu não entendia, né? Por que os brasileiros acham o Brasil tão perigoso? Porque a palavra perigoso para mim é outra dimensão. E sair de zona de conforto foi, né, até hoje, eu acho que sempre a gente busca sair de zona de conforto, e resistência e muita coragem nessa jornada. Então, realmente começou assim novos horizontes e meu novo lar, né, que é o Brasil, que hoje eu amo e construí minha vida aqui. Começamos trazendo a culinária com a minha família, Yasmin Comida Árabe, que foi uma das coisas assim que começamos, né, praticamente sem língua, participando em feiras, eventos, fazendo jantares na nossa casa, na própria casa. A gente não tem restaurante, mas abrimos a mesa da nossa casa e recebemos pessoas em jantares por reserva, assim. Mas o começo foi que minha mãe, meu irmão e minha cunhada foram, tipo, bater porta por porta mesmo dos vizinhos e vendendo esfirra. Foi bem forte, assim, mudança de vida radical, assim, de aceitar, né, você começar do zero. Para a idade dos meus pais não foi nada fácil. Além da culinária, a gente trouxe música síria. Então, né, desde 8 anos eu toco o meu instrumento, que se chama kanun, e aqui no Brasil montamos, eu e meu irmão, que toca laúd, no lado esquerdo da foto, e a minha cunhada Lúcia, que canta. E além, assim, a gente já apresentou em vários lugares no Brasil, em várias cidades, inclusive no Palácio Itamaraty, foi muito lindo participar lá várias vezes. E gostaria de colocar uma música para vocês. Pode ser? Claro, vai ser uma honra ouvir. Deixa eu só conferir se
vocês escutem. Compartilha. Me fale se dá para escutar. Não, a gente não está ouvindo. Eu, pelo menos. Sim? Não. Não? Não, eu não estou ouvindo, na verdade. Você está compartilhando do PowerPoint ou do YouTube? Tá no YouTube, mas não tem problema. Podemos passar essa parte. Daí eles cortam dessa parte de Você não quer música. mesmo trazer do YouTube, parar de compartilhar a tela, compartilhar do YouTube e colocar ali? Ah, porque é tão bonito. Deixa eu ver se eu tocando, gente. O pessoal precisa ouvir. Tô procurando rapidinho. Maravilhoso, esse instrumento árabe maravilhoso. Deixa eu ver rapidinho. Eu não tinha preparado esse problema. Deixa eu ver. Bom que na edição eles cortam essa parte, colocam a música direto. Sim. Eu posso mandar para eles o vídeo, né, depois. Ah, isso. Ótimo, perfeito. A gente pode fazer isso sim. Vou até anotar aqui. Que engraçado isso, né? Que deveria aparecer o som. Bem, eu acho que vou fazer isso. Se você puder anotar, daí eu mando para eles. Agora não estou encontrando tão fácil assim. Eu acho que foi no Facebook. Muito obrigada. Posso continuar ou quer que eu faça uma pausa? Você pode volta continuar. a falar? Pode continuar. Tá bom. Eu já chamo a Gorete, já Tá bom, aqui, ó. A gente está online, a gente quer ouvir as histórias. Beleza, então. Continuando. Além disso, assim, uma das coisas que descobri em mim foi aquela paixão por design de joias e aquele artesanato que eu sempre amava, né? Então, eu lembro que lá na guerra eu fui para minha avó e pedi para ela me ensinar o crochê. Eu sempre acompanhava meu avô na marcenaria. Meu pai é joalheiro, minha mãe faz bordados. Então, eu juntei todos esses talentos da minha família em uma única, assim, um único trabalho. Então, eu fui atrás do meu sonho aqui no Brasil, estudei design de joias em São Paulo por um ano e fiz o meu TCC era esse aqui que vocês estão vendo, que é joias de madeira com prata, com bordado sírio, com madrepérola, com tudo aquilo que eu carrego, né? Seja de marcenaria do meu avô, do crochê, do bordado, da joalheria do meu pai. Então, foi uma realização muito grande, assim, no meu coração. E a minha marca que eu estou construindo hoje, Ebla Joias, é uma cidade histórica da Síria que era famosa de joias, só para vocês terem ideia, 3.000 anos antes do Cristo. Então, tudo que trouxe de história, de conceito, de marca, de produto, era, assim, milenar, de muitas histórias e muitas coisas lindas. Então, a coisa, assim, incrível que eu encontrei aqui também no Brasil, uma coisa marcante e muito linda de ver, é que as mulheres no Brasil têm mais espaço, tem voz, tem talento, tem poder, tem tudo aquela liberdade que, claro, às vezes eu falo isso para as brasileiras e elas me falam que ainda tem muito para trabalhar, muito para ir, né? Muito de buscar. Mas comparado com o meu país, eu ainda vejo que as mulheres brasileiras têm muita liberdade. Então, eu adoro isso, eu me sinto muito à vontade de ser uma mulher que vive no Brasil. Lá na Síria, por exemplo, eu trabalhava com 11 homens e eu era a única mulher no escritório e era meio estranho, né, que eu era ainda estudando e trabalhando e única mulher, mas eu nunca me importava, sempre fui atrás dos meus sonhos
Então, quando eu vejo isso, assim, a orquestra que eu faço parte é uma orquestra feminina, se chama Ladies Ensemble, somente de mulheres incríveis, talentosas, que fazem, assim, esse lindo trabalho aqui em Curitiba, e convido todos vocês também a conhecer o trabalho que, graças a Deus agora, depois de 2 anos de pandemia, a gente vai retomar os shows e vamos fazer mais apresentações. E para, assim, né, tentar trazer histórias de amor, eu conheci aqui no Brasil meu marido, da Venezuela. 3 anos atrás a gente casou, e foi assim apesar de tanta diferença de linguagem, de idioma, a gente conseguiu quebrar todas as barreiras. As pessoas acham, nossa, ele fala espanhol, ela fala árabe, vivem no Brasil, se comunicam em português. Então foi assim um exemplo de amor que tenho muita felicidade de compartilhar, e toda a família, né, também, as duas famílias, quando se unem na Síria, Venezuela e no Brasil, assim, a gente se sente muito parecidos, muito único, muito lindo de viver e compartilhar e quebrar todas aquelas barreiras que nós somos diferentes. Você não imagina quanto os humanos são parecidos em muita coisa. Então, é uma parte da minha história que eu sempre gosto de compartilhar e contar. E claro, tem um ONG aqui no Brasil, vários, mas um deles se chama os Círculos de Hospitalidade, que fica lá em Florianópolis, e que eu faço parte de time dos designers lá. Então, eles fazem campanhas de reuniões familiares, trazer filhos e crianças que estão separados dos pais, famílias, parentes que estão separados por guerra, e eles fazem um trabalho maravilhoso, capacitação, cursos, aulas de português, recrutamento, ajudar a integração no mercado de trabalho, muito, 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 um trabalho assim precioso. Por que eu estou falando disso? Porque quando eu cheguei para o Brasil 8 anos atrás, não tinha estrutura suficiente de acolhimento, não tinha a preparação de receber refugiados, nem as leis estavam prontas. Por exemplo, se eu queria abrir um MEI simples para trabalhar, para poder fazer qualquer trabalho freelancer, porque no começo eu não tinha o idioma, então eu precisava trabalhar como autônoma, e praticamente o refugiado não tinha documentos suficientes para abrir um MEI, que é algo tão simples, né, para os brasileiros. Então, esse é um dos meus exemplos que faltava, assim, regras e leis de integração, que hoje em dia está muito, muito melhor, assim, não dá nem para comparar. Mas sempre, claro, com a ajuda desses ONGs e dessas pessoas voluntárias incríveis, cada vez o Brasil está mais e mais acolhedor. Então, gostaria, assim, de refletir com vocês que realmente você pode transformar qualquer experiência negativa em conquista e aprendizagem. O que levaria com você se tiver que deixar a sua casa para já? Isso muito, assim, eu nunca parei para pensar realmente que um dia eu vou passar nisso. Eu lembro que quando eu precisava sair da minha casa, eu achava que eu tinha 2 malas de 23 quilos, uma viagem internacional normal, mas não era aquilo. Era fugir, significa que você não vai levar praticamente nada contigo. A maneira que eu fugi com o avião militar permitia uma mala pequena, compartilhando ainda com meus pais. Então não cabia toda a minha vida dentro de uma mala, nem nos grandes.
aquela sensação, o que eu aprendi, né, que não, nada de material tem valor, o que importa de verdade é essa alma. Então, foi assim, uma lição de vida muito grande para uma menina que tinha 22, 23 anos. Então, eu vejo isso e lembro isso e sempre gosto, assim, de escutar ou de refletir com vocês esse ponto, que realmente o que você levaria com você? O que é aquilo, para você identificar aquilo que é o mais importante na sua vida? E às vezes simplesmente é a vida, a sua alma, né? E nada mais é importante. Lá no meu quarto eu tinha uma concha pequena da praia da Síria. Para mim tem muito valor emocional, muito mesmo, assim, muito pequena, muito frágil, mas ela tinha um desenho assim tão lindo dentro dela que naturalmente, né, tinha uma pintura assim pequena dentro, então eu achei aquilo tão lindo e ficava anos admirando aquela mini concha. Então, quando eu queria sair do meu quarto, meus livros, minhas pinturas, minhas roupas, minhas coisas não cabiam nada dentro das malas. Mas o que me doía era aquela concha tão pequena, frágil, que eu sabia que ela tinha um valor mais, assim, mais forte, mais precioso para mim que minhas coisas. Então, quando eu segurava para colocar comigo, para viajar com ela, eu sabia que ela vai quebrar nesse ambiente de loucura que eu vou tomar para eu fugir. Então, mas eu não queria perder também ela, né? Então, foi um momento de lição de vida também, que às vezes para salvar algo você tem que deixar, né? Você tem que soltar. Então, eu deixei ela lá na prateleira no meu quarto em Alepo. Até hoje penso naquele momento que uma concha me deu uma lição de vida tão grande que é nada, realmente as coisas não são de tamanho ou de custo, né? Às vezes tem uma coisa muito muito simples, mas que a gente tem muito significado e afeto emocional para aquilo. Então, eu queria finalizar com uma palavra que realmente todo mundo merece sonhar e viver em paz e segurança. Muito, muito obrigada, gente, por me escutar e compartilhar com vocês um pouco da minha história hoje. Nossa, Miriam, muito obrigada mesmo, viu, por essa apresentação linda. Eu fiquei observando as minhas emoções enquanto você estava trazendo a sua história, e eu senti de tudo aqui. Eu senti arrepio, eu senti um nó no estômago, eu senti uma tristeza profunda. Você está narrando a história da humanidade, me emocionei. Imagino que Gorete também deve ter sentido aí um mundo de coisas, né, Gorete? Nossa, que emoção! A gente sente assim, você é a arte de viver em pessoa. Não tem outra expressão. Obrigada. Deus, Temos muito Deus em comum, Deus né? fez de você a artista da vida. Artista da vida. Muito obrigada. Emocionante. Sim, muito obrigada. Eu vou voltar para conversar com você também, Gorete, mas aproveitando aqui a história da Miriam. Miriam, você sabe que essa história mexe muito mesmo, né? É a história nossa, da humanidade, é uma história de muita tristeza, né? Mas também uma história de muita esperança. Eu moro no Canadá. Hoje eu estou em Florianópolis, mas eu moro no Canadá e é um país que recebe pessoas do mundo inteiro, recebe muitos refugiados, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns refugiados, nenhum da Síria, mas de outros países, como terapeuta, ajudando exatamente naquilo que você falou, no mental health, na saúde mental das pessoas, que acho que a gente que não passou por isso não faz ideia do que você está narrando em termos emocionais, em termos psicológicos. Eu, como uma imigrante voluntária de país, tá? Eu já passei por várias situações em que eu deixei a minha família,
né? Não tenho muito toda a minha cultura brasileira, o idioma, a comunicação. Isso porque é voluntário. Já impacta pra caramba na nossa saúde mental. Você imagina você viver, né, num país que está em Obrigada, né? Sair. e ser É obrigada muito diferente. é muito diferente deixar tudo para trás. Sim. E aí é tão diferente, são tantas perdas, né, que a pessoa passa, é um estresse psicológico e emocional tão grande que a gente se pergunta assim, como é possível passar por isso e seguir a vida adiante, né? A mesma coisa, né, Gorete? A gente pode olhar e se a gente for refletir e pensar, nossa, mas como é possível um aprendizado que você teve na infância, né? Uma pessoa que a sua mãe te ensinou, a pessoa estava te dando um tapa, né? Você não tinha ali como reagir, mas ela falou: olha, usa os dentes, né? Ensinando coisas que a gente só aprende, né? Quando a gente passa muito por aquilo. E aí eu queria ouvir um pouco assim também, porque eu quero trazer um outro aspecto, mas eu queria ouvir assim de você, Gorete, agora um pouco. É, quais foram assim os principais obstáculos na tua jornada que você conseguiu, né, enfrentar e ir adiante? Podem ser obstáculos físicos, emocionais, psicológicos, que você quiser trazer aqui para a gente. Como que você se motiva no dia a dia, né? As pessoas que estão aí desmotivadas com a questão da pandemia, né, que perderam seus empregos, que estão em casa e às vezes não têm força para fazer alguma coisa, como que isso funciona para você? Desde o início, eu frisei bem que o maior milagre que a gente tem é a vida, é a cabeça boa, né? É a vontade de superar limites. Então, para te falar a verdade, assim, eu não consigo citar um obstáculo que tenha sido um obstáculo, entendeu? Igual assim, quando surge, por exemplo, no começo da minha carreira, né? Como eu vou dar aula? Como eu vou entrar numa sala de aula? Eu lembro que uma vez eu peguei uma substituição num colegial, aquele tanto de adolescente, né? Eu vi que a diretora me deu a substituição, mas eu percebi que eles estavam rondando o corredor para ver se eu conseguiria me manter ali, se eu conseguiria transmitir o que eu queria, né? E, de repente, assim, eu começo a dar um serviço para um, serviço para o outro, vem para cá, vem para lá, e consegui, né? Então, assim, às vezes o obstáculo aparecia, mas a força interior da gente é tão grande, essa autonomia que a gente consegue desenvolver dentro da gente, e essa paixão por aquilo que faz. Então, assim, eu não consigo, quando as pessoas falam assim, qual foi o seu maior constrangimento, né? Eu não consigo, às vezes, assim, lembrar de uma coisa que me magoou, que me marcou, né? Porque eu sempre penso assim, se eu estou incomodando, assim, na maneira de como eu vou agir, é problema da outra pessoa, não é meu. Eu vou agir do jeito que eu sei, do jeito que eu posso, do jeito que eu tenho conhecimento. E com isso, igual eu te falei, nas asas do Espírito Santo, aí, né? Com Deus no coração, eu vou em frente. E eu acho assim também, esse olhar que a gente tem para as possibilidades. Olha que maravilha a história da Miriam, as possibilidades. Ela tinha inúmeras, né? Ela podia ter desenvolvido uma. Ela fez com que tudo se tornasse uma existência de arte, uma existência de esperança para o outro. Então, essas possibilidades, essas probabilidades, assim, parece que meu olhar atinge, né? Eu vou captando e vou tentando desenvolver. E com a graça de Deus, e com o meu talento, e com a minha vontade de viver, e pela paixão intensa que eu tenho pela minha vida, pela minha profissão, eu não consigo citar um que tenha me prendido. Que lindo. Eu vou, né? Eu falo assim que... Não, é que você já trouxe, né? eu acho que você já trouxe coisas. Eu não tenho movimento dos braços, mas eu acho que eu tenho asas. Existem mesmo, né, esses anjos aí na Terra. Gorete, você trouxe coisas aqui muito fundamentais,
né? Você falou da força interior, você falou da vontade da vida, da paixão, a questão da arte, e isso é inerente ao ser humano, né? Mas algumas pessoas, e aí eu acho que esse pode ser o seu caso, vem com essa chave virada para a vida já, né? Com essa vontade de viver. E outras pessoas têm isso despertado por situações difíceis, como, por exemplo, a situação da Miriam, né? Com certeza. Existe um fenômeno na psicologia chamado de crescimento pós-traumático. Tem vários estudos que mostram de pessoas mesmo que enfrentaram situações de guerra e como que essas pessoas, diante de uma situação tão imensamente difícil, diante de tantas perdas, é um estresse emocional, psicológico tão grande, que nasce em contrapartida uma outra força, uma vontade dessa pessoa de refazer a vida, de continuar a vida. E normalmente, né, diante desse sofrimento, quando isso acontece, todos esses shifts psicológicos, a pessoa ela passa a ter uma apreciação da vida maior, né? Ela desenvolve espiritualidade, as relações interpessoais dessas pessoas ficam melhores, elas têm isso que você falou, né, Gorete, esse olhar para a vida, que já olha para a vida com um olhar de muito mais beleza, de muito mais poesia, né? Onde é que eu posso contribuir? Isso é um fenômeno mesmo. A gente chama isso de força interior. Eu vi a Miriam, acho que num canal do YouTube, falando sobre isso, né? Vocês não acreditam da força que nasce quando a gente está numa situação dessa, onde você precisa lutar pela tua vida. Mas tem uma coisa que eles dizem que é assim, é para todo mundo, pode acontecer com todo mundo, pode, desde que essa pessoa tenha aquele gatilho da vontade, da vontade de fazer, de viver, de resgatar, de olhar com esperança, né? Então, eu acho que vocês estão dando exemplos, assim, maravilhosos, completamente diferentes, mas muito conectados nas histórias, né? De como que o ser humano... A arte conecta tudo, né? A arte conecta tudo. E a arte, e dentro desse fenômeno especificamente, uma das coisas que ele fala que ajuda a gente a crescer e a desenvolver, porque está muito conectado com resiliência também, é a arte. É a arte, é a escrita, é você escrever, é você pintar, é você começar a trazer de dentro de você aquilo que tem de mais bonito. E vocês duas usaram as palavras como sonho, né? Você ter essa capacidade, novamente, de sonhar. Muito maravilhoso de ouvir. Conte-me. Eu amo pintar aquarelas. Ainda vou pintar para você, né? Nós vamos fazer um vídeo ainda ao vivo. Certeza. Eu amo pintar aquarela e amo pintar flores. Porque eu falo assim, a aquarela já faz o próprio desenho, a água já faz o próprio desenho, né? A própria pintura. E a flor, ela transborda em ambiente árido, no asfalto e em terras férteis, né? Em coração fértil, em terra que promete vida, né? A Miriam ressurgiu da terra árida, não é? E nós estamos aí, reflorescendo o mundo, né? Ela com as joias, ela com a dança, com a música, né? Então, tudo isso é muito bonito, né? Adoro dançar, viu, Miriam? Adoro dançar também. Quem não? Quem não? É muito bom. Dança. Gorete, me fala um pouco aqui, estou curiosa para saber sobre esse quadro que está aí atrás de você, tão bonito. Conta pra gente aí. Esse quadro é vontade, uma tela mista, né? Ela representa fé. Essa tela foi reproduzida em vários países, em cartões, né? Pela Associação dos Pintores, com a boca e os pés. E ele significa muito para mim. Ao invés de colocar um outro, eu vou colocar as minhas velas prediletas. Como ela tem a concha, eu tenho velas. Que lindo, maravilhoso, maravilhoso. E onde você já expôs esse quadro? Você expôs fora do país? Esse quadro, né? Ele foi exposto em Dubai, foi exposto no Brasil, em São Paulo, e online ele foi assim para vários países, e como cartão parece que 4 ou 5, parece que foi Croácia,
Não lembro bem, já faz um pouco de tempo. Eu tenho vários cartões reproduzidos, né, em outros Se as países. pessoas onde é que as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho, adquirir os cartões? Onde que a gente encontra isso? Bom, www.pintores com a boca e os pés.com.br, que são os cartões, né? No Instagram, @pintores com a boca e os pés. E no meu Instagram, @Gorete Chagas, Gorete com temudo, Chagas. E eu tenho também meu site, www.artegoretechagas.com. Eu vi o seu site, eu li o Sobre Mim, né? Como que você conta a sua história desde criança. E é um poema, né? Você lê ali, não sabe, é uma história. Eu amo escrever, né? Eu tenho livros biográficos, tem coletânea, não, como chama? Compartilhado. Tenho capas, né? Eu amo escrever, eu adoro escrever poesia. Tem um livro, né? Qual é o teu livro publicar? 1 ou 2? Eu tenho coautoria, eu tenho 3. E meus, eu tenho 3 também, são 6. Eu vi tem 2 infantis, né? De inclusão. É? Um que eu conto a minha própria história para criança, né? A Estrela de uma Ponta. A Estrela de uma Ponta é o nome? De uma ponta, só a cabeça a estrela tinha. Depois ela vai desenvolvendo as outras. E nos Jogos Paralímpicos eu lancei um também, de uma criança tetra que sonhava em ganhar medalha de ouro e concretiza esse sonho, né? E ele é inteiro ilustrado com aquarelas, os 2. Nossa, que coisa linda, né? E fica aí, né, dos pais. Tem sobre uma garota cega também, eu fui fazer uma experiência numa associação em Franca, né, de pintar para eles, e eles pegarem meus pés, né, tocar nos meus pés enquanto eu estava pintando. Aí depois eu acabei escrevendo também a respeito, né, foi muito bacana. Sim. São experiências assim, incríveis, né? De criança, nossa, adoro fazer oficina com criança nas escolas, né? Elas põem as mãozinhas para trás e tentam pintar com o pé e com a boca. Aí eu começo a falar de arte, de limite, né? De vontade de superar limites. Então é uma delícia trabalhar com a criança também, né? Maravilhoso. E, Gorete, se você puder, então, deixar aqui uma mensagem para os pais dessas crianças, né? Que, de repente, estão descobrindo aí que vão precisar desenvolver novos talentos ou capacidades, ajudar seus filhos a desenvolverem novos talentos, novas capacidades. Às vezes, eles ficam preocupados, né? Como vai ser a inclusão dessa criança na nossa sociedade. Se você pudesse deixar uma mensagem para eles aí, o que você falaria para essas pessoas? Eu falo assim, de coração aberto, tudo inicia dentro de casa. A minha mãe, quando eu nasci, assustada, ela falou, não, ela vai ser feliz. E ela tinha, na época, ela tinha mais 4, então ela fui ali no meio dos 3, ali dos 4, da mesma forma que eles iam, um ajudando o outro, né? É lógico, ela de olho em mim, mas me dando todas as liberdades de agir como uma criança igual às outras que estavam dentro da minha casa, né? Então, acho que tudo começa dentro de casa, a tutela familiar. Quando essa criança sai para enfrentar o público, ela já sai com uma autonomia, embora ela nem saiba o que é isso, né? Então, ela consegue se manter ali. Então, ela atrai as crianças, né? Quantas crianças, assim... Hoje em dia, se vê muitas crianças, umas ajudando a outra, né? A escola está preparada? Aparentemente, sim, mas é um desafio para os professores, é um desafio para a escola, é um desafio para os pais e para a própria criança. Então, mais uma vez eu repito, Deus no coração, né? E deixar com que essa criança se sinta capaz de se defender, se sinta capaz de mostrar o que sabe, né? Mais nesse sentido.
Maravilhoso, Gorete. Agora cortou De um pouco. depositar uma certa confiança, embora observando, né, e acudindo no momento certo, mas liberando assim, com que essa criança se sinta bem no ambiente. Sim, Paralisou e é isso aqui. mesmo, né? A gente sabe, as crianças têm a autonomia, a própria capacidade delas, né, de lidar com as situações difíceis, sem dúvida. Tem E a muitos palavra meios hoje. Tem muitos meios hoje, né? Tem cursos que trabalham só com arte, com a criança, né, deficiente. Então, tem muitos recursos, e dentro de casa também acabam, assim, desenvolvendo tudo isso, né? Sim. Maravilha. Muito obrigada, Gorete. Miriam, você quer deixar? Sua apresentação foi linda, foi muito bom ver tua família, ver onde é que vocês estão hoje, né? Que você está aí entregando todo esse teu talento aí para o Brasil, para o nosso país, culinária, música, dança e o trabalho que você está fazendo com a ONG aqui em Florianópolis. Você quer deixar uma mensagem final para as pessoas? Eu vi que você deixou o Instagram ali, então elas sabem onde encontrar você e o seu trabalho, né? Isso. Queria agradecer vocês pela oportunidade de ter esse espaço de compartilhar um pouco das nossas experiências. Eu sempre falo que o refugiado nunca escolheu ser refugiado, né? Como falamos que é obrigação, então é uma coisa que realmente em nenhum momento da minha vida eu escolhi ser ou fugir ou, né, perder minha casa, mas com toda aquela força que a gente estava conversando hoje, que existe dentro de nós, é surpreendente como a gente pode recomeçar do zero 1000 vezes, se for necessário. Então, essa força está dentro de cada um de vocês, está dentro de cada um das pessoas que vão nos assistir, e gostaria que deixar essa mensagem de acreditar que isso pode, né? Você pode usar essa força nas suas decisões, na sua vida, é simplesmente querer. Maravilhoso, muito obrigada. Estou saindo daqui mais inspirada. Obrigada a você, gente. Né? O conteúdo de vocês, a vida de vocês é um presente para nós, essa história maravilhosa. Então, a gente se vê numa próxima. Tá bom? Com certeza. Obrigada, Gorete. Obrigada, Carolina. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Prazer. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Puxa, Carol, que bate-papo realmente incrível, né? Profundo, para podermos realmente abordar o ponto da superação, o ponto da resiliência, o ponto dessa força interna que nos é disponível normalmente nos momentos mais necessários realmente. E eu acho que segue aqui esse contexto da inclusão realmente, as pessoas com deficiência, os imigrantes e tudo isso que está acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta, e que traz a necessidade de um olhar realmente empático, né, Carol? Sim, você puxou um ponto bem interessante agora em relação à empatia, né? A gente sabe que a empatia é uma capacidade humana linda, que nós podemos desenvolver, que nós podemos treinar. Eu sempre falo sobre isso com os meus alunos, com meus pacientes. Veja, empatia não é só a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro, mas é também a nossa capacidade de nos conectarmos com a emoção que aquela pessoa está sentindo por trás daquela situação. Talvez a gente aqui nunca saiba o que é viver como um refugiado, mas se a gente entender que por trás da experiência, por exemplo, da Miriam, né, tem um rol de emoções como medo, como tristeza, desespero, e a gente se conectar com isso como seres humanos, a gente consegue atuar de uma forma diferente. Tem uma coisa muito linda sobre a empatia que eu costumo dizer, que ela é a porta de entrada para a compaixão. E a gente sabe que a compaixão é aquilo que pode realmente, efetivamente, mudar a nossa realidade, né?